Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já tinha aí engatilhado há um bom tempo. Eu tinha feito um post sobre isso no meu blog, mas hoje a gente vai falar um pouco mais. O tema de hoje vai ser plugins são diferentes de tecnologias e processos. Muitas vezes tem uma linha aí que muita gente confunde, né? O que é a tecnologia, o que é o plugin e como a gente trabalha com elas. Então, plugins e tecnologias e processos. Como é que a gente vai tratar isso? Então, no caso, primeiramente, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o plugin de SEO. Então, tem um ponto aí bem importante que muita gente pensa que implementar SEO é simplesmente implementar o plugin mais popular de SEO, como, por exemplo, o Yoast. E não é, né? A gente precisa muito mais do que simplesmente instalar um plugin. Então, primeiramente, como eu tinha comentado, você precisa muito mais que instalar um plugin para implementar o SEO do seu site. E o que é que você precisa ter, né? Primeiramente, ponto número 1 é referente ao conteúdo. O conteúdo é o item-chave da sua aplicação. O conteúdo é o item que vai diferenciar você de todos os outros concorrentes. Antes de você fazer qualquer melhoria de SEO, o primeiro ponto é foco no conteúdo. Depois aí você vai trabalhar os outros itens, como a gente vai mencionar agora. Então parece um item bem simples, mas o segundo item, depois do conteúdo, é você utilizar as informações que vão definir qual tipo de informação você está compartilhando. Então isso é um item chave. Muitos plugins fornecem um passo a passo, dizendo para você o que você precisa implementar, como por exemplo o Yoast. Ele vai dar um farol que vai dizer se o conteúdo está verde, amarelo ou vermelho, se não tem nada implementado. Amarelo vai dizer ok e o verde é o ideal. Mas, basicamente, esses passos, eles representam quão classificável está o seu conteúdo, como você classificou aquela informação e quais os recursos que você utiliza para definir aquele seu conteúdo. Então, nessa lista, parece bem básico, mas é bem importante relembrar isso. Primeiramente é o título. Qual o título que representa aquele conteúdo? Ainda assim, em 2020, eu entro em páginas que o título da home, do cabeçalho é home. É como você esquece de definir o título da sua página. Esse conteúdo, home, vai ser o conteúdo que vai ser exibido no resultado da busca. Hoje o Google, ele ainda tenta melhorar isso, ele é bonzinho. Se é um conteúdo que tem um ranqueamento legal, ele vai tentar melhorar esse título, vai tentar aí quebrar um galho para você. Mas se você não está entre os tops resultados, o mecanismo de busca nem vai se preocupar com isso. Segundo, a descrição. Então você precisa implementar uma descrição que seja cativante. E as keywords ou palavras-chave, Você precisa aí utilizar palavras-chave que vão identificar o seu conteúdo. Tem períodos que essas informações como palavras-chave vão ser relevantes ou não. Mas, para isso, um ponto-chave é o uso de um plugin. Às vezes o plugin ele vai utilizar aquela palavra-chave e ele vai fazer os tratamentos específicos de acordo como o motor de busca espera. Então essa otimização ela fica abstraída para a gente. Então a gente sempre precisa informar para o plugin e o plugin vai fazer o tratamento específico. E por fim, dados estruturados. Poucos os plugins que implementam isso, mas sempre fique atento a isso. Se o plugin que você está trabalhando implementa Structured Data ou dados estruturados. Essas informações vão especificar qual é o tipo de conteúdo você está trabalhando. Se é um artigo, um produto ou um serviço, entre outras informações. Então ele vai classificar o conteúdo para o motor de busca. Então isso vai ajudar, por exemplo, ao Google exibir um card especial para a sua informação, como você cria uma receita, por exemplo. Quando você tem uma receita, tem cards especiais para a receita, ou hoje também com os assistentes, essas informações também são lidas pelos assistentes, como Alexa e o Google Home. Então o terceiro ponto referente a isso é a relevância daquele conteúdo. E se você demonstra relevância naquele assunto, o motor de busca vai conseguir identificar aquilo. E para isso, um ponto é, você precisa linkar o seu conteúdo de alguma forma, então adicionar caminhos e atalhos que mostrem que você domina aquele assunto, ou um assunto técnico,
ou um produto específico, ou um serviço. Segundo, mostrar que aquele conteúdo ele é relevante para quem é da área. Então, por exemplo, se você tem um blog técnico, pergunte para os seus amigos desenvolvedores se aquele conteúdo é relevante, sim ou não. Outro item também que você pode pesquisar se aquele conteúdo ele é trend ou não. Então tem buscas no Google, ferramentas que mostram as tendências daquela informação. Então você pode comparar artigos e palavras-chave também, de acordo com o buscado aquelas palavras são. Então sempre olhe para a busca também, né? Veja o que as pessoas estão buscando. E o plugin do AMP? O plugin do AMP, a gente agora pulando para outro assunto também, a gente falou de SEO, agora a gente vai falar do AMP, que também eu vejo muita confusão aí sobre esse assunto. Então, primeiramente, o plugin e a tecnologia são dois itens separados. A gente tem plugins que implementam uma biblioteca específica, como por exemplo, a gente tivesse um plugin de React que implementasse os posts em React. Não é aquele plugin específico React, ele só usa aquele framework, faz o tratamento específico e exibe para o usuário, entrega aquela informação utilizando aquele framework. Então são dois itens diferentes aí. Então muitas vezes eu navegando, então eu vejo plugin de performance, plugin para deixar seu site rápido, mas como é que ele vai deixar rápido? Qual é essa ação? Então o AMP é uma biblioteca que ela é focada em performance e ela vai fazer melhorias de performance na sua aplicação. Então antes, né, de você utilizar o plugin, pesquise, né, entenda como é que ele funciona. E também, né, outro fator importante tem vários plugins aí no mercado. Então vejam como esses plugins atendem à sua necessidade. Então eu sempre falo no meu canal do plugin oficial do Google por uma razão. O plugin oficial ele é free. Ele não cobra por nenhuma feature, então todos os recursos que você utiliza, você não precisa pagar nada. Diferente de outros plugins. Um dos plugins mais populares é o plugin AMP para WP. Ele tem uma versão modo leitor melhor, né? Ele é mais simplificado, ele ajuda nessa implementação, mas em contrapartida ele tem uma série de itens que são pagos. E muitas vezes assim, particularmente a visão que eu tenho, alguns recursos por exemplo, né, eles têm um recurso AMP Cache pago. E o AMP Cache, o AMP Cache oficial, ele é de graça, você pode utilizar de graça, não precisa pagar nada para utilizar o AMP Cache. A única ação que você precisa tomar é fazer um conteúdo AMP válido. Esse é o trabalho que você precisa ter. No plugin oficial você vai ter um modo leitor que é uma versão simplificada, você vai ter o modo standard e o modo de transição que você precisa aí achar plugins e temas compatíveis ou alterar o core do seu tema ou do seu plugin para deixar o item compatível. Tem uma lista de plugins compatíveis que você consegue implementar. E nesse caso, nesse exemplo, a gente tem a cobrança de $89 para o AMP Cache para o WordPress. Mas se você começar a ler, não é o AMP Cache em si. Ele dá-se a entender que é o AMP Cache especial para o WordPress, mas nada mais é que um plugin cache, uma extensão de um plugin cache que você consegue, utilizando um plugin oficial, sem pagar nada, integrando com um plugin de cache, ter o mesmo resultado. Mas então esses pontos, né, que você precisa tomar atenção. Outro item, né, que eu também encontro é um dos vídeos populares aí sobre AMP no YouTube brasileiro, que tem a seguinte chamada, né, o como o AMP pode matar o seu projeto. Eu assisti esse vídeo, eu até admiro o profissional que fez esse vídeo, mas aí tem a fase de confusão, né, porque primeiro o headline, né, fala do AMP. O AMP é a tecnologia, mas a tecnologia vai matar o seu site. E depois ele começa a falar sobre problemas relacionados ao plugin. E não foi especificado qual foi o plugin. Foi o plugin oficial, é o plugin do AMP for WP. E ele faz comentários como, por exemplo, mas eu não consigo comentar no plugin. A gente viu que no plugin oficial, se você fizer o modo transicional ou o modo standard, então você consegue comentar. Então tem itens aí, né, que precisa de um esclarecimento, né? Às vezes você generaliza, joga para a tecnologia ou não especifica qual é o plugin e fica difícil de saber qual é o item que você está revisando. Então, outros itens, como por exemplo a limitação, o plugin cria uma versão tosca, mas
tem opções. Por exemplo, o meu blog, a versão que eu utilizo, ela é full AMP, que ela parece uma versão não AMP. Por fim, um terceiro item aí, que é a atenção à segurança. Simplesmente instalar um plugin de segurança não vai resolver o seu problema de segurança. Então, sempre quando você instalar um plugin, você precisa implementar as boas práticas. Assim como você faz para SEO, você também precisa fazer o processo de implementação de boas práticas de segurança. Então, eu vou listar alguns itens, mas tem uma série de itens aí, e eu posso também deixar o link, que tem um projeto muito legal, que é do Rafael Funchal, que fala sobre o checklist de segurança. Então, ele vai listar vários itens lá, que são boas práticas que, se você implementar, você vai evitar muita dor de cabeça referente à segurança ou invasão ou ter seu site hackeado. Então mantenha as boas práticas sempre, né? É um hábito que você precisa implementar, assim como performance, assim como SEO, entre outros itens, é algo que deve ser parte da sua rotina. Então, por exemplo, remova os temas e plugins que não são utilizados, certo? Se você não está utilizando um plugin ou tema, remova da sua aplicação, porque é uma coisa a menos que você precisa se preocupar para gerenciar e atualizar. Sempre manter o WordPress, parece básico, mas tem gente que ainda não atualiza o WordPress. Então, sempre mantenha o WordPress, temas e plugins atualizados. Utilize SSH, conexão segura, HTTPS e cuidado nas permissões de pasta. Então, é um erro bem básico que às vezes as pessoas têm problemas com plugin, e para resolver esse problema com plugin, e a pessoa simplesmente libera a permissão de pasta descrita e não sabe o mal que está fazendo. Então, implemente as permissões corretas no lugar certo. Então, tem também um guia dentro da documentação do WordPress que você pode seguir, né, que é o item básico aí. Então, sempre fique atento a isso. Então é isso. Essa é a minha lista. Se você tiver algum item aí que você gostaria de sugerir, por favor, deixe nos comentários. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!